Anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Ao Senhor, que é digno de todo louvor, cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Ao Senhor, que é digno de todo louvor, cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. Pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. E cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Venham, minhas irmãs e irmãos, ao Deus da vida. Venham ao Pai materno, que permanece ao lado das pessoas pobres. Venham ao Filho fraterno, que luta com as que buscam a liberdade. Venham à Ruá Divina, Espírito Santo de amor, que capacita a todas as que promovem a justiça. Glória e louvor à Santa e Bendita Trindade, que restaura as nossas forças e renova a sua Igreja. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Perante a tua face,
Ó Senhor, rocha minha, Redentor meu, envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua morada. Derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Ouviremos agora mais um episódio de Força e Sabedoria. Momento para pensarmos e refletirmos a respeito de temas como depressão, medo, ansiedade, estresse. Esse quadro vai ser conduzido pelo reverendo Alfredo Barbeta, ele que é clérigo da Diocese Anglicana do Recife e também psicoterapeuta. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Olá! Alguns sintomas da depressão é importante. Normalmente, grande parte dele está presente quando a gente fica deprimido. Por exemplo, quando a gente está triste, mas está muito triste, e por 2 semanas no mínimo, e aquela tristeza não vai embora. Quando aparecem sentimentos de desesperança, de pessimismo, uma certa irritabilidade. Geralmente o deprimido ele fica mais irritado, sentimentos de culpa, de inutilidade, um certo desamparo.
a gente perde o prazer, perde o interesse pela vida, pelas coisas que a gente gostava. Você começa a deixar de lado, nada mais é interessante. Diminuição da energia, uma fadiga, um cansaço, uma sensação de estar acabado. As pessoas começam a falar mais devagar, às vezes mais baixo, sem a entonação legal para as palavras. Alguns ficam mais inquietos, não conseguem ficar muito tempo sentados. Às vezes tem uma dificuldade de concentração. É muito comum o deprimido ele ficar pensando nas coisas que aconteceram, nas coisas que fizeram com ele, no quanto ele foi errado com aquelas coisas, no quanto ele é culpado pelas coisas. Dificuldade para dormir. Normalmente, o deprimido, ou ele dorme demais, ele tem um sono enorme, ou ele dorme de menos, e normalmente ele acorda de madrugada e não consegue dormir mais. Nós temos também uma alteração de apetite. Às vezes pode ser um ganho de peso por um ganho de apetite, ou uma perda de peso, exatamente pela falta de apetite, que essa moleza, esse cansaço, esse desinteresse, essa falta de vontade traz. A vida vai perdendo o sabor, a comida perde o sabor. Pode aparecer pensamentos suicidas, tanto de querer se matar, quanto a vida não tem valor, ou seria melhor eu deixar de viver. Alguns começam a pensar no próprio enterro. Quem estaria lá? Será que eu sou importante para alguém? Aparecem dores, pode aparecer problemas digestivos, sem uma causa clara. E esse quadro ele pode evoluir para uma depressão maior, que é tudo isso muito piorado, e pode evoluir para outros sintomas somáticos, como por exemplo dores no corpo, dor de cabeça e uma série de outros sintomas que vai ter que ser avaliado por um médico, por um psiquiatra e por um terapeuta, para ajudar a pessoa a identificar aquilo que é efetivamente sintoma da doença depressiva, pequena, média ou mais profunda, e aquilo que é apenas um momento de tristeza passageiro. Isso é muito importante a gente identificar, para não ficar criando mitos, achando que tudo é passageiro ou que depressão é frescura. Depressão não é frescura, é doença e tem cura. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Depois da Páscoa, agora é conosco. Agora é conosco. O Mestre se tornou visível, inatingível. Seus inimigos e opositores caíram na vergonha da desgraça de seus próprios males. Agora é conosco. Somos cristãos por força da nossa crença, testemunhas da verdade, da justiça, do amor de Deus e ao próximo. Agora é conosco. A missão é mais que falar, é viver o Cristo encarnado por meio da paixão pela vida, do compromisso com a equidade em relação aos outros e ao mundo. Agora é conosco. A missão nos foi entregue. Cada cristão recebeu sua quantia para investir até que o dono volte para cobrar os juros. Não adianta desculpas. Agora é conosco. O Espírito Santo foi dado. O alimento dele é a oração e fidelidade às lutas que ele travou para instaurar o reino de Deus, o reino da equidade. Estar em harmonia com Cristo envolve sacrifício, mas sua alegria é incomparável. Agora é conosco, no Espírito Santo. Reverendo Francisco Paulo Leão Machado, Diocese Anglicana de Pelotas. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu redor, mostre tua vida, Faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
Irmãs e irmãos em Cristo, aqui na presença de Deus, em silêncio e com humildes e sinceros corações, confessemos os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão e alívio, por sua infinita bondade e misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-nos completamente de nossa maldade e purifica-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora de tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com a graça de teu Jesus Cristo. Amém. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente,
É momento da reflexão do dia. O nosso convidado de hoje é o Bispo Francisco de Assis, Bispo da Diocese Sul-Ocidental, no Rio Grande do Sul. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é o dia de Pentecostes. É o dia do aniversário da igreja. É o dia em que aquele conjunto de discípulos e discípulas que estavam inseguros, assustados, medrosos, trancados num ambiente de cenáculo, saíram daquele ambiente e com ousadia começaram a anunciar o projeto de Deus ao mundo. E isso só foi possível por causa da descida do Espírito Santo, conforme Jesus mesmo os havia prevenido de que iria acontecer. Nós tivemos recentemente a celebração da Ascensão do Senhor. E a festa da Ascensão, ela é a antessala da descida do Espírito Santo, porque o próprio Jesus havia dito aos seus discípulos e às suas discípulas que era necessário que ele voltasse ao Pai para que o Consolador, o Advogado, o Paráclito fosse enviado para capacitar cada uma dos seus seguidores para o anúncio do Evangelho, o anúncio da boa nova de Deus para o mundo. Como diz o relato de Atos, línguas de fogo caíram naquela ocasião sobre os discípulos e as discípulas, fazendo-os, primeiro, sair do estado de medo e insegurança para um estado de liberdade e de empoderamento. E aqui eu queria fazer com os irmãos e as irmãs um paralelo entre dois fenômenos. O fenômeno de Pentecostes e o fenômeno que é relatado lá em Gênesis, que é o fenômeno de Babel. Babel é o início da confusão e Pentecostes é o início da unidade. Qual a relação entre esses dois eventos que nós temos descritos na história da salvação? O primeiro aponta para o fato de que a sociedade humana, nesse primeiro momento, ela constrói um projeto orgulhoso de poder, de centralização. E o seu poder é o poder que tenta usurpar a divindade. A pretensão dos construtores de Babel era construir uma torre que chegasse até o céu, que adentrasse naquilo que era o cenáculo da divindade, o espaço de manifestação do divino. Um espaço que, na ordem da construção, desde o começo, estava reservado para o próprio Deus. O gênero humano agora havia sido mordido ou beliscado pela abelha do orgulho. E isto os leva a construir uma torre, uma fortificação, uma manifestação fálica de poder, e com a ousadia de invadir o próprio espaço sagrado. Muita pretensão.
E qual foi o resultado disso? O resultado disso é a origem das distintas linguagens, das distintas línguas, de forma que aquele projeto não pôde ser concluído. Agora, em Pentecostes, a gente tem um fenômeno distinto. Um fenômeno que não é o fenômeno de afirmar o orgulho do gênero humano. Um fenômeno que não é o de afirmar o poder. Um fenômeno que não é fortalecer estruturas de pedra. Não tem a pretensão de invadir o espaço divino, mas, pelo contrário, é recipiente da ação divina. É Deus que envia o Espírito Santo e que desce sobre seus seguidores, sobre seus discípulos e suas discípulas. É Ele que envia o Espírito. Para o quê? Para estabelecer uma nova linguagem. É muito interessante que na descrição de Atos, nós temos a descrição das nações circundantes que estavam visitando Jerusalém. E a descrição das nações mostra a diversidade de linguagens, a diversidade de culturas, a diversidade, inclusive, de cosmovisões. Cosmovisão da história, cosmovisão da religião, cosmovisão da divindade. Havia essa diversidade. E é para essa diversidade que o Espírito começa a funcionar. Cada pessoa, independentemente de sua origem, de sua nação, de seu torrão natal, da linguagem materna, cada pessoa estava entendendo que o que os discípulos estavam falando, estava entendendo na sua própria língua. Isto significa a unidade na diversidade. Apesar de seres diversos, de culturas diversas, o Espírito Santo fazia a todos compreenderem a mesma linguagem. A linguagem da unidade que vai se transformar na linguagem da partilha, porque é isso que a igreja primitiva se tornou, uma comunidade de partilha e, acima de tudo, a linguagem do amor. E quando Pedro toma a palavra, até para censurar aqueles que achavam que os discípulos e as discípulas estavam embriagados àquela hora da manhã, 9 horas da manhã, quando Pedro toma a palavra, ele a toma para explicar quem é o ungido de Deus, quem é aquele que foi enviado por Deus e que caminhou como peregrino, como andante pelas terras da Galileia e da Judeia e anunciou o reino de Deus. E que este reino é o que é agora, o reino vigente, a nova ordem, a nova configuração que é baseada na partilha, no amor, no serviço. E um reino que celebra a unidade na diversidade. Um reino que acolhe todas as culturas, todas as línguas, todas as pessoas. E é este reino, o reino que Jesus veio estabelecer. A igreja tem essa tarefa. A tarefa de anunciar ao mundo uma nova ordem, um novo momento, uma nova linguagem,
uma linguagem que é compreendida pelo coração das pessoas, uma linguagem de amor, uma linguagem de partilha, uma linguagem que não é a linguagem do poder, aquela linguagem que lá em Babel os homens daquele tempo estavam buscando. Portanto, meus queridos e minhas queridas, nesse domingo de Pentecostes, que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, e possamos experimentar em nossos corações o aquecimento do fogo de Deus, um aquecimento de um fogo que não destrói, mas um fogo que anima, um fogo que nos alimenta, um fogo que nos traz vida. Que seja um domingo de Pentecostes, mesmo em meio a toda essa conjuntura muito difícil que nós ainda estamos vivendo, e já faz isso 2 anos, porque é a segunda festa de Pentecostes que nós celebramos no meio desta pandemia. Apesar de tudo isso, o fogo do Espírito está para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos dar a coragem de seguir adiante. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Afirmação de fé. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o Deus conosco, o Senhor e doador da vida, aquele que sustenta todas as pessoas, aquele que dá o fôlego da vida e o espírito, aquele que cura o corpo e a mente, o Criador de todas as coisas. Amém.
o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Que ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, do procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Olá! Esta meditação baseada no Devocionário Sementes, que é uma publicação da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Os textos bíblicos para a liturgia deste dia 25 de maio de 2021 são tirados do Salmo 104, do versículo 24 a 35, do livro do Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, e da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de 12 a 27. A meditação tem como título A Consciência e Busca da Integridade Humana como Razão de Nossa Existência, e foi feita por Carmen Regina Duarte, de Curitiba, Paraná. Viver a caminho, no caminho da esperança, no caminho da integridade de todas as pessoas, no caminho que tem foco à vida sem exclusão, é a luz para as comunidades trabalharem em seus projetos e proclamarem a fé, a marca da pessoa cristã. Neste tempo em que a sociedade internacional vive a reestruturação pós-Covid-19 mais focada na economia, deixando de lado a vida, desestabilizando a harmonia do sistema do universo, do corpo que nos une e nos faz irmãos e irmãs sem distinção de raça, cultura, religião, torna-se urgente proclamarmos a integridade do ser humano, com respeito à sabedoria. O jeito de viver das comunidades cristãs nem sempre acolhe muitos seguidores, ou porque somos minoria e isso não dá status, ou porque nos posicionamos pelos vulneráveis e isso economicamente não dá lucro e sim muito trabalho. O que nos une nesse propósito é sabermos que somos um corpo. Da mesma forma que o sistema do corpo é um, assim também estamos interligados num sistema que envolve o universo e somos um, e cada atitude tem influência no planeta como um todo. Essa compreensão permite avançarmos na consciência da integridade humana e cada corpo e cada membro do corpo precisa participar, assim como a célula recebe e flui energia para o todo, assim deve ser nossas vidas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, da maneira que, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e se um membro se alegra, todos se alegram com ele.
Oremos. Que o Senhor da vida nos anime a fazer nossa parte no corpo de Cristo e assim façamos a diferença na vida de todo o universo com amor, fé e sabedoria. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebra
vem, Senhor. Chegamos ao final do programa Voz Anglicana de hoje. Gostaríamos de mandar um abraço aos ouvintes, a todos os nossos ouvintes da Rádio Sou IAB, a rádio que você encontra na internet, a Rádio Anglicana que você encontra na internet, no site www.souiab.com.br, e também para os nossos ouvintes do Piauí, que nos ouvem na cidade de Batalha, a partir da retransmissão das rádios Batalha FM e Comunitária Bela Vista. Nós queremos encerrar o programa Voz Anglicana de hoje fazendo uma oração por toda a humanidade que se encontra no livro de oração comum, principalmente nesse momento em que o nosso país e o mundo enfrentam a pandemia com tantas perdas, tantas mortes, e uma situação que vai para além das internações, das mortes, dos hospitais, mas de toda uma crise social, uma crise econômica, onde pessoas têm ficado desempregadas, onde comércios têm fechado, onde vidas têm sido ceifadas. Oremos, ó Deus, Criador e Protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos e manifesta a todas as nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente a favor da tua Santa Igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada por teu Santo Espírito, que todas as pessoas que professam a religião de teu Filho sejam conduzidas no caminho da verdade e fé, em unidade, paz e retidão. Confiamos finalmente à tua bondosa mão todas as pessoas que de qualquer modo se achem aflitas ou perturbadas na consciência, no corpo ou na situação da vida, particularmente aquelas por quem as nossas orações são desejadas. Suplicamos que as confortes e alivies em todos os seus problemas, dando-lhes paciência no sofrimento e força para vencer as aflições. E isto nós te rogamos por amor de Jesus. Amém. Fique com Deus e até amanhã, quando estaremos de volta com mais um programa Voz Anglicana. Que o amor de Deus venha nos unir com os laços da paz, sua eterna luz a nos indicar os caminhos da justiça.